Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é Mari e estamos ao vivo com o quadro Ateu Ateia, à toa não. Para me acompanhar hoje, tenho aqui meu colega Marcos, que é jornalista, poeta, criador do canal Ativistas Ateus do Brasil, que vai entrevistar junto comigo Guilherme, que é ateu, estudante de Ciências Sociais, criador do Instagram Aliança Ateísta, né? É @aliança.ateísta. Hoje vamos conversar um pouco sobre ateísmo e laicidade. Agora eu vou passar a palavra para Marcos, para ele dar boas-vindas a vocês e depois o Guilherme fala. Boa tarde, Mari. Boa tarde, amigo Guilherme. É uma satisfação mais uma vez estar aqui acompanhando e fazendo com Mari, né, mais uma edição do Ateu, Até à Toa Não, né, desta feita entrevistando um amigo que está na ativa, né, no ativismo também de maneira muito combativa, presente, né? Ele faz parte do nosso grupo que está batalhando pela realização do primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade. E eu, desde já, quero agradecer a você, Guilherme, pela companhia que você fez a Mari na entrevista com a tia Teia, né? Muito importante aí essa força que você deu. Você vai ficar sempre sendo escalado, né? Na ausência de qualquer um de nós, por alguma razão, algum motivo, né? Sinta-se convocado a interagir aqui no Ateu Até à Toa Não. E será mais um papo aqui, portanto, sobre o ativismo ateísta, sobre a questão da laicidade. A gente está vivendo momentos no Brasil em que esses temas são muito importantes de serem discutidos. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Apresente-se aí para o nosso público. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Guilherme Natividade, sou estudante de Ciências Sociais, ativista ateísta e resido em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Como o Marcos bem disse, estou como membro, né, da organização do primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade. Quero agradecer primeiramente a Mari, né, e ao Marcos, né, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui de novo no quadro Ateu Até à Toa Não, né, junto com vocês. E desejar para nós que tenhamos uma ótima entrevista nessa tarde de domingo aqui. Cantei sobre o último vídeo, assim, com a tia Keia, dizer que cantei substituir a altura, assim, do Marcos o possível ali, né? Uma ótima oportunidade, mas que bom tê-lo de volta aqui, possamos ter uma ótima tarde. Missão cumprida, viu, Guilherme? Uma coisa que eu queria que você começasse contando para a gente é como você se percebeu ateu, agnóstico. Bom, eu sempre costumo dizer que eu não me tornei, né, nem que eu virei ateu, né? Eu digo que eu me descobri ateu no momento em que eu descobri o ateísmo em si. Né? Eu nunca tive experiências religiosas assim tão incisivas, né, tão fortes, porque eu não cresci numa família religiosa. Né? Meus pais não são pessoas muito religiosas, apesar de serem teístas, né, cristãos, a família em geral ser teísta, né, ser cristã, mas não tem ninguém envolvido muito na religião ativamente, né, como praticante. Desde que eu nasci, eu cresci num bairro aqui em Porto Alegre, né, conhecido como bairro Santo Antônio, né, que tem como referencial a igreja Santo Antônio aqui no bairro. E aí aqui, desde criança, eu participava de procissões que tinham do santo, né, do Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, que eu acho que se eu não me engano é 13 de junho. Então sempre foi feito aqui no bairro as procissões, as caminhadas, onde o pessoal segurava velas para ir marchando assim até a igreja. E eu, como criança, eu gostava de ir com a minha mãe, com a minha avó, com vizinhos, com amigos, familiares, demais que moram aqui próximo, muito por um interesse, né? E eu conto isso num dos meus textos, né? Foi o primeiro que eu escrevi lá em janeiro de 2021, que é o Como Eu Me Descobri Ateu. Né? Então eu conto dessa breve experiência, que ela não foi uma experiência praticante na religião em si, no catolicismo, mas foi algo como uma coisa de interesse, né? Como eu era criança, né, ou no máximo até ali a pré-adolescência, eu ia muito por um interesse que depois, ao final da procissão, eles entregavam um pão para o pessoal que marchava até a igreja com a vela ali na noite de Santo Antônio, marchava que ela ganhava um pão, um simples pão
francês, aqui no sul a gente chama de cacetinho, né? Pão cacetinho. O pão francês, que eles dão um pão normal, né? Mas para eles, né, tem um simbolismo como se fosse algo a mais, né? Mas simplesmente um pão. E aí, como era criança, eu tinha muito esse interesse. Eu ia lá só mais para acompanhar os familiares e para ganhar o pão, né? Eu era bem sincero, né? As coisas que eu não tinha nada com a marcha de Santo Antônio em si. E eu lembro que eu fui durante anos nessa procissão, até que a última vez que eu fui foi uma vez que eu cheguei na igreja no final do trajeto e não tinha o pão. Ele tinha acabado e aí eu decidi que não iria mais, porque esse era o que me motivava aí, né? Então foi uma experiência de alguns anos, breve, assim, de infância, mas baseada em interesse pessoal, né? De receber, né? Aquilo ali, um agrado, assim, coisa para criança que atrai de estar recebendo alguma coisa, né? Depois, nesse meio tempo, eu também tive alguma experiência no que eu não digo que seja uma religião, mas seja uma doutrina, né? Que é o espiritismo, que a gente aqui próximo também tem um centro espírita, aqui próximo no bairro, e eu também, no tempo de criança, né, de infância e pré-adolescência, eu costumava frequentar esse centro espírita porque lá tinha uma parte onde ficavam só as crianças, né? Os adultos ficavam nas reuniões, né, do centro espírita e as crianças, os filhos, né, dos participantes ficavam numa ala ali infanto-juvenil. Então, mais uma vez eu tive uma experiência assim com a espiritualidade que foi breve, né? Foi curta, não foi como praticante, mas foi por um interesse em si, né? Foi com essa que tinha uma parte para criança, uma parte que intertia, que aos finais de semana, né, as crianças, os pré-adolescentes iam, então era basicamente isso, né, uma parte só de interesse, né, com a religião novamente. Isso tudo eu relato nesse meu primeiro texto, né, como eu me descobri ateu. E a última experiência, né, que eu tive com mais proximidade, assim, foi num budismo, só que não no budismo tradicional, né, foi o que a gente chama de budismo de Nichiren Daishonin. É que eu entrei numa época que eu já era ali para fase já da adolescência, né, que o meu pai começou a entrar por causa de amigos, né, de conhecidos nesse budismo, e eu acabei entrando muito por conta dele, né. E ali eu também vivi experiências assim, eu não ia tanto por causa das reuniões do budismo em si, mas por causa de interesses de criança e adolescente ali daquela época, porque também havia muitas reuniões específicas para esse grupo que eu gostava, né, que eu me entretia. Então essas foram as únicas experiências, assim, que eu tive relativamente com a religião, mas nunca numa forma praticante, assim, nunca um interesse, de fato, pela religião. Eu ia justamente por causa desses interesses. Era o interesse do pão, a procissão, que eu ia, era, praticamente eu só era católico naquele dia da procissão, São Antônio, depois, às vezes, do centro espírita, para ir nessas reuniões de crianças e adolescentes, e depois no budismo também, que foi primeiro por conta do meu pai, né, por conta de amigos nossos e por conta dessas também atividades para crianças e adolescentes aos finais de semana. Com o tempo, nesses períodos que eu fiquei afastado dessas pequenas experiências assim religiosas, né, essas pequenas atividades, eu me considerava como católico, né, mas é aquela coisa, católico não praticante simplesmente porque é algo cultural e que a maioria das pessoas se diziam católicas e eu também entrava na onda, né. E se me perguntassem também se eu acredito em Deus, eu dizia que sim, né, porque nunca me chegou a ter a percepção de que era possível não crer em Deus, né, e isso é uma crítica muito que eu tenho, né, pela cultura que nós temos, né, no Brasil e no mundo, de que muitas vezes as pessoas não sabem que é possível não crer em Deus, né, que é possível não simplesmente não ter religião, mas como abdicar da moral e da ética religiosa e das próprias concepções de Deus, né, e de divindades, etc. Então eu me dizia que eu acreditava em Deus, né, que era católico por dizer, não praticante, e fiquei durante anos mais ou menos com essa identificação. Até que lá por final de 2014, início de 2015, eu vi alguns materiais sobre ateísmo, acho que foi até inclusive do Pirula, na internet falando sobre ateísmo, né, conteúdos dele, e eu descobri ali o que era ateísmo, né? Que a princípio eu já tinha ouvido falar de ateísmo, mas eu achava que ateísmo era uma outra religião. Eu não sabia que ateísmo era justamente o contrário, era não ter religião, era não crer em Deus. Eu não tinha nunca chegou esse conhecimento para mim, né? E a gente sabe da invisibilidade do ateísmo e dos ateus na mídia, né? Nos meios de comunicação, então não se fala sobre ateu, não se fala sobre ateísmo publicamente, e as poucas vezes que se fala de uma forma pejorativa, né? De uma forma negativa
os ateus e com o ateísmo. Então eu nunca tinha ouvido falar muito sobre ateísmo, e o pouco que eu já ouvi da palavra, eu tinha na minha cabeça que era uma outra designação religiosa. Até que eu vi nos conteúdos do Pirula, né, comecei a acompanhar alguns argumentos favoráveis ao ateísmo, do canal dele, primeiramente. Depois eu comecei a ver outros ateus no YouTube. Comecei a pesquisar mais sobre o assunto, ateísmo. Comecei a ler artigos, comecei a ler revistas, comecei a ver mais conteúdos e propagandas favoráveis ao ateísmo. E aí eu digo que eu me identifiquei com aquilo, né? Eu tomei como uma identidade para mim, porque eu não sabia o que era ateísmo e não sabia que era possível não crer em Deus, né? E aí, quando eu descubro que é o ateísmo e que é possível, né, se posicionar como uma pessoa descrente, eu tenho aquela identidade e eu me percebo como, na época, eu dizia que eu era católico, mas na verdade eu era um agnóstico singular, digamos assim, né? Eu dizia por dizer, né? Nunca me questionei realmente sobre isso, né? Nunca problematizei essa questão de crer ou não em Deus. Então comecei a me identificar com aquilo e me descobri como ateu. É aí que eu digo que eu me descobri como ateu a partir do momento em que eu descubro o ateísmo, né? E os seus argumentos, seus conteúdos, suas propagandas. Então foi basicamente esse processo. E para quem quiser saber mais, assim, detalhadamente, né, essas experiências, eu recomendo o texto aqui que tem no link aqui desse vídeo, dessa live. Tem a Mari colocou os meus textos que eu produzo mensalmente no Medium sobre ateísmo e laicidade. E o primeiro deles, que eu escrevi lá em janeiro de 21, é esse Como Eu Me Descobri Ateu, né? Traz toda essa minha trajetória, que em janeiro do ano que vem agora faz 10 anos de descoberta ateísta. Já responde a pergunta do Félix aqui, ó. Aí, assim, aí em janeiro de 2015 ali que eu fui me descobrir, iniciozinho de 2015 para ser mais, não ser tão preciso, né, também. 2015 você estava com que idade, Guilherme? Tava com 15 para 16 anos. Né, para ter uma noção, assim, quase na idade adulta, eu não sabia o que era ateísmo, não sabia que era possível não crer em Deus, né? Que isso é uma coisa que nunca, apesar de eu não ter uma família religiosa, assim, uma família, por exemplo, de núcleos extremamente católicos, evangélicos, é uma coisa que nunca chegou até mim esse conhecimento, né? Justamente por essa invisibilidade que temos do ateísmo na mídia, né? Tradicional, enfim. Você disse que seu pai o levou à prática do budismo, né? E seu pai continua um praticante do budismo? Você encontrou no budismo algo interessante e isso o seduziu de alguma maneira? Como foi essa experiência? Na verdade, o meu pai ele entrou primeiramente, né, por causa de uma amiga, né, que começou a frequentar e passou para ele, né, o convenceu a entrar naquela época nesse budismo, que a gente não, talvez não considere como uma religião em si, né, talvez, mas assim como o espiritismo, como mais uma doutrina espiritualista, né, já que eles não acreditavam realmente em um Deus, mas uma espiritualidade, né, enfim. E então foi muito por conta disso. Ele entrou primeiramente, né, por causa dessa amiga, e como eu morava com ele, né, eu comecei a acompanhar, né, fiquei naquele interesse, né, de acompanhar ele junto, né, fazer aquela parceria pai e filho. Né, nunca ele me obrigou aí, nada, isso aí foi uma coisa que eu decidi por conta dele, assim, que ele entrou, eu decidi seguir, né, para fazer esse acompanhamento dele, dos amigos, né, que a gente fez também, as reuniões, de forma que eu gostava, mas principalmente por esse interesse, assim, de estar naquelas reuniões especificamente para crianças e adolescentes, né, que naquela época, para mim, eu entrei no budismo, acho que foi em 2011, eu tinha 12 anos, né, 11 para 12 anos, né, então aquela fase de infância para pré-adolescência, né? Então eu gostava daquelas atividades que tinha aos sábados, né? A interação com jovens, então foi isso, esse interesse mais que me chamou para o budismo em si, né? Além da relação com meu pai, né? Aí depois com o tempo, acho que foi em 2012 mesmo, a gente, no fim, eu acabei me mudando, né? Saí da casa dele, não, passamos a não morar mais juntos. E aí eu me desvinculei do budismo e com o tempo ele também foi perdendo interesse e se desvinculou. Hoje ele também não participa mais, não do budismo nem de nenhuma religião, apesar de ainda se dizer cristão, né, que é isso. Ó, E vamos Guilherme, cumprimentar. eu estou compartilhando. Desculpa, Marcos. Eu estou Não, tranquilo. compartilhando aqui a tela. Não sei se já apareceu para vocês, mas eu estou tentando compartilhar justamente a sua página para as pessoas conhecerem.
os textos muito bons que você produz. E para mim está parecendo como se estivesse compartilhando, só que eu ainda não estou vendo aqui, eu estou vendo no celular e eu ainda não estou vendo que está compartilhando. Ainda não, Mari. Ainda não, né? Pode falar, Marcos, quando aparecer aí. Não, só cumprimentar, né, o Cláudio Souza, que já está acompanhando, né? Nós temos nesse momento 5 pessoas, Félix, que acompanha também. Os demais, se quiserem fazer algum questionamento ao Guilherme, né, a gente terá o maior prazer de levar o seu questionamento ao Guilherme para que ele possa responder, né? E, assim, que tipo de impacto, provocou algum impacto para você, Guilherme, sair de uma visão mais espiritualista, ainda primeiro do catolicismo, não tão convicto assim, mas depois uma experiência rápida no budismo, mas sempre com o ideal espiritualista, né? E depois você se reconhece ateu a partir do vídeo do Pirula e de novos conhecimentos. Você sente que isso mudou, impactou a sua vida de que maneira? Isso seja no seu seio familiar, ou seja, na sua própria cabeça, na sua visão de como você passou a enxergar o mundo, como que você analisa isso? Bom, nesse período assim de pós-descoberta, né, nesse início de 2015, quando eu já estava me aprofundando mais sobre ateísmo, né, eu acho que eu passei pelo menos um tempo estudando um pouco mais, né. De cara eu não me assumi publicamente, né, como ateu, acho que ainda estava pesquisando, já estava partindo daquela identidade, né, mas ainda estava naquele processo de ainda conhecer um pouco mais antes de sair me expressando publicamente no ateísmo em si, mas com o tempo, né, eu fui fluindo, eu fui conhecendo mais conteúdos, né, mais outras pessoas que falavam sobre ateísmo, fui lendo muita coisa, fui assistindo muita coisa importante, né, muitos argumentos favoráveis ao ateísmo e contrários à religião, né, comecei a compreender, né, a influência, né, e os prejuízos da religião para a sociedade no mundo inteiro, e com o tempo enfim, assim, acho que até final de 2015, início de 2016, eu já me assumi abertamente como ateu, né? E acho que ali, a partir dali, começou até o meu ativismo ateísta, né? Nessa jornada, assim, que eu tenho até hoje, né? Então, felizmente, eu tive, assim, uma boa aceitação, assim, da família, né? Quando eu me assumi como ateu, né? Justamente, né, por eu não ter uma família tão religiosa, né? Uma família tão é uma família assim, apesar de ser cristã, apesar de ser teísta, né, de ter a sua espiritualidade, mas não ser tão enraizada com a religião, né, infelizmente eu não tenho ninguém assim, então eu pude ter essa aceitação muito maior, apesar de, claro, alguns pontos de vista, assim, alguns questionamentos maiores, assim, por que ser ateu, né, sabe, aquela falta de compreensão muitas vezes, por que isso de uma hora para outra, mas eu nunca senti nenhuma represália, assim, da família por essa descoberta, que isso não sinto até hoje, né. Mas uma coisa que o ateísmo despertou e que eu digo muito, assim, do ateísmo é que ele não nos traz e ele não nos promete também, porque o ateísmo ele não tem como a religião mandamentos, né, ele não tem uma série de dogmas que a gente tem que seguir como ateu. Então ele não nos promete que a gente vai ser feliz, mas ele também não nos promete infelicidade, né, ele não nos promete nada disso. O ateísmo, ele só promete uma coisa e cumpre muito bem, que é nos dar liberdade, né. E eu digo a liberdade principalmente de pensamento, né, eu acho que é a principal liberdade, porque se a gente considerar que a pior prisão é a da mente, né, então ter essa liberdade de pensamento é uma das melhores coisas que o ser humano pode ter. Então eu comecei a me libertar e a mudar o meu modo de pensar, né, acho que eu tinha, mesmo não sendo tão religioso, né, nunca ter tido uma prática assim na religião, mas por ter alguma espiritualidade, alguns costumes culturais mais do cristianismo, eu tinha uma mente um pouco mais fechada, né. E é uma coisa que se abriu muito depois que eu me tornei ateu, e me tornei ateu principalmente, como eu falo, com uma concepção de mundo ateísta, né. Eu acho que os ateus, eles não têm que simplesmente ser ateus, ateias, como aquela relação binária de crer na ausência ou duvidar da existência, né. Mas tu ser ateu enquanto tu tem essa concepção de mundo, essa filosofia de vida, né, essa moralidade humanista secular, essa rejeição
a moral e a ética religiosa, né? Não simplesmente não acreditar em Deus e deixar isso no âmbito privado, né? Mas ter isso como uma filosofia para a tua vida. E com o tempo eu descobri essa filosofia assim, a partir do existencialismo, né? O existencialismo que eu digo de Sartre, né? Que é o existencialismo ateu, que a gente trabalha muito com essa questão da liberdade, né? E o Sartre ele elabora muito bem isso, que nós seres humanos nós somos livres, né? Nós nascemos livres, né? E a nossa existência ela precede essa essência e não tem nenhuma divindade, nada superior que nos controla, né? Que nos obriga, né? Que nos impõe coisas, né? Nós somos simplesmente livres. Só que a liberdade a gente sabe que não é irrestrita. A liberdade ela implica em responsabilidades, né? Responsabilidades individuais, responsabilidades sociais, né? Coletivas. Então a gente, apesar de ter a nossa liberdade, a gente não pode sair fazendo, falando o que bem entender, né? A gente tem essas responsabilizações perante a sociedade e essas responsabilidades muitas vezes nos geram uma angústia, né? Uma angústia natural por conta dessa própria liberdade. É isso que Sartre quer elabora, né? Que nós somos condenados a sermos livres, né? É uma condenação do homem a ser livre, né? Mas aceitando realmente essa liberdade nossa, né? E com base nas nossas responsabilidades, na nossa própria vida, na nossa moralidade, sabendo que o sentido da vida nós mesmos que damos, né? Nós mesmos fazemos o sentido da nossa vida e que não há nada predestinado, né? Pelo menos eu acredito muito nisso, e essa é a minha filosofia de vida, minha concepção de mundo ateia, né? E eu não simplesmente coloco isso como um âmbito privado ali de simplesmente, no meu caso eu sou ateu positivo, né? Eu digo que eu sou ateu positivo. Não é que eu não acredite em Deus, né? Eu acredito que Deus não existe, né? Eu tenho um sentido muito positivo desse ateísmo. Eu tenho um tipo de crença, de alguma forma. Eu não sou, de fato, um descrente, né? Eu acredito que Deus não existe, que Deus, divindades em geral, não existam. Então, mas eu não guardo isso com um âmbito privado. Mas na minha vida social, no modo cultural, na minha forma de pensar, eu levo muito esse ateísmo, né? Essa forma de ver o mundo. Sim. Vamos responder aqui a pergunta do Félix e depois da Júlia, tá? Vou botar na tela para você ler. Não tá aparecendo. Agora sim. Se é só eu já que Sim. A voz sumiu. A pergunta não subiu, Mari, Oi, na tá me ouvindo? tela. Acho que fechou o microfone. Não sei se vocês me ouviram, mas não tem ninguém de ateu na família, né? Hoje não. O pessoal é mais espiritualista, né? É teísta, não tem ninguém assim da família, pelo menos os mais próximos de praticantes em religiões, né? Mas não, de ateísta realmente sou só eu. Assim, até conheço, pessoalmente eu conheço poucos ateus, né? E principalmente a gente fala assim, não é de ateus, mas ateus militantes, né? Isso é mais difícil ainda, né? Já é difícil às vezes encontrar ateus, né, assumidos, né, que digam que são ateus, então ateus militantes ainda é mais complicado ainda, então, mas na família sou só eu mesmo. Uhum. Aqui é a pergunta da Júlia. Eu só vou esperar aparecer aqui no YouTube, que senão eu não consigo ver por aqui. Consegue ler, Marcos? Apareceu aí? Não está aparecendo no YouTube, não. A pergunta não está Tá, agora subindo. apareceu aqui. O que mais lhe chamou a atenção no ateísmo inicialmente, visto que você tinha abertura e curiosidade por religiões e doutrinas variadas. Bom, o que me chamou a atenção ali foi muito essa. Eu comecei a descobrir muita coisa, assim, dos argumentos favoráveis ao ateísmo e também as críticas à religião em si. Eu comecei a ver o modo como a religião influencia na sociedade, né? E eu digo não só brasileira, como mundial, né? O papel histórico da religião, que a religião já produziu de mal para a sociedade, né? E essa posição também que me chamou muita atenção é por que o ateísmo é tão invisibilizado, né? E eu digo na mídia tradicional, né, nos espaços públicos, mas assim, por que também o campo progressista, isso é uma coisa que eu falo muito ultimamente nos meus textos, é a invisibilidade do ateísmo no campo social progressista, né? Nós ateus, temos uma solidariedade muito grande com outros grupos minoritários igual a nós, né? Outros grupos identitários, como as mulheres, né? Como a comunidade LGBTQIA+,
como os negros e negras, como quilombolas, povos indígenas, etc. Mas nós não recebemos muito isso da mesma forma. Não é recíproco. Não é recíproco, exatamente. E a gente também vê essa visibilidade muito estrutural ali no campo social progressista, né, de um modo muito geral, e que isso reproduz muitas vezes uma coisa que já é estrutural e institucional, essa teofobia, pelo cristianismo cultural. E eu digo muitas vezes porque entre as minorias religiosas, a gente tem pesquisas que tratam disso, né? Os ateus eles são mais rejeitados, inclusive, que essas outras minorias que eu citei, né? Tem pesquisas que colocando possibilidades para presidente do Brasil, por exemplo, a quem você votaria para presidente do Brasil, os ateus são mais rejeitados do que mulheres, do que negros, do que homossexuais, do que drogados, do que prostitutas, do que uma série de outras identidades, né? Então, nós vemos que a rejeição ao ateísmo é muito forte, muito explícita, porque ao contrário dos outros movimentos, não existe um debate público. Hoje a gente tem, por exemplo, a criminalização do racismo, a criminalização da LGBTfobia, né? Então é uma coisa que está no debate público, né? Agora a teofobia não, a teofobia não é criminalizada. Então ela é muito explícita, assim, é muito natural ser ateofóbico e as pessoas nem perceberem e achar que é algo normal e a ser naturalizado, né? Enquanto não deveria ser combatido, inclusive pelo restante do campo progressista, né? Com que nós temos solidariedade e que a gente não tem essa forma recíproca, assim, né? Então, essas coisas que me chamam a atenção, assim, muito no movimento ateísta, é aí que eu luto para mudar muita coisa, assim, para trabalhar e para sempre falar sobre ateísmo, né? Pois se a gente tiver a oportunidade, sim, de eu falar como eu comecei a produzir esses materiais, né, assim que a Mari conseguir exibir ali para Eu dentro acho do que eu já ativismo, né? entendi como é que faz, eu acho que eu vou conseguir fazer isso agora. Fica bem. Estamos vendo. Vocês estão Isso, tá vendo? aparecendo. Uhum. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho na tela. Bom, essa então é a minha página, né, no Medium que eu criei em dezembro de 2020, essa página no Medium, né, vendo outras pessoas que publicavam textos. E eu antes, acho que desde 2018, 2019, eu já gostava muito de escrever, né? Eu comecei a perceber a partir do tempo que a escrita é a melhor forma de expressão por mim já alcançada, né? Por isso que eu não trabalho muito no YouTube com lives assim, que eu acho que eu me expresso melhor e contribuo muito mais escrevendo assim do que falando, né? Pelo menos eu me faço melhor compreender muitas vezes, né? E eu consigo, acho que passar melhor as minhas posições, as minhas ideias e os meus intuitos. Então eu criei essa página em final de 2020, só que eu comecei a publicar textos só a partir de janeiro de 2021 com aquele texto, né? Como eu me descobri ateu, né? Como uma abertura, né? Nessas séries de conteúdos ateísticos para a internet, né? A partir de textos. Só que eu pensei isso lá no final ainda de 2020, como que eu poderia propagar isso tudo, né? Porque eu precisava de não simplesmente publicar através do Medium, mas divulgar em outros meios, né? E foi daí que surgiu a ideia de criar a Aliança Ateísta, que foi algo que eu fiquei pensando durante um tempo, né? De criar alguma coisa, né, algum conteúdo de ateus em algum canal. Aí resolvi criar no Instagram, né? Lá, @Aliança Ateísta, para quem quiser seguir. Criei no Instagram a página para divulgação de conteúdos, isso foi em 25 de dezembro de 2020, né? Foi bem no feriado do Natal lá que eu criei a Aliança Cristã no Instagram. E me comprometi de a partir de 2020, de 2021, de início de 2021, eu passar a produzir textos mensais, como uma meta mesmo, textos ateístas sobre ateísmo, laicidade, né? Sobre secularismo, humanismo secular, a partir de janeiro de 21, sempre um ao mês, ao menos, né? Eu pensei no início de fosse falar de outros temas, né, como política, né, porque eu faço ciências sociais desde 2019, é falar sobre textos políticos, textos históricos, textos sociológicos, né, outros textos também sobre futebol e outras coisas também, que é alguns textos que, vez ou outra, eu também publico no Medium. Então, se quem entrar ali no link vai ver que tem outros textos que não são sobre ateísmo, né? Tem outras temáticas. Até agora, sexta-feira, eu publiquei um que é um manifesto sobre a minha ideologia política, né? Em favor do socialismo democrático.
Então vai ver muitas vezes que não são simplesmente textos ateístas ou sobre laicidade, né? Mas em geral são, porque eu me comprometi desde janeiro de 2021 a escrever esses textos mensalmente e publicar divulgando na Aliança Ateísta. Felizmente, até hoje eu consegui cumprir, né? Desde janeiro de 21 eu tenho mensalmente, não tem um mês que eu tenha falhado com algum texto sobre essa temática, e eu pretendo seguir aí, tenho bastante ideias para produzir e divulgando na Aliança, né, que é um canal que vem crescendo, né, já estou com mais de 1.500 inscritos, quase 1.600 seguidores, melhor dizendo. E ali, além disso, eu gosto de divulgar na Aliança, além dos meus textos, né, a forma como os conteúdos que eu produzo para dentro do ativismo ateu, mas também conteúdos que outros ateus produzem, né? Como vídeos, eu divulgo lives muitas de vocês aqui eu também já divulguei, outros artigos, textos, eu tenho até uma página, quem for na Aliança Ateísta, no link na bio pode ver, tem um link do Drive com vários conteúdos, assim, livros, artigos, trabalhos para a formação de militância, né, ateísta. Então, sempre para fazer essa divulgação para que outros ateus conheçam conteúdos produzidos por outros ateus, né? Para que a gente consiga agregar e unir mais essa militância e não fique muito resumido naquilo que já é tradicional no movimento de memes e de críticas à religião, né? Porque eu não sou contrário, eu até gosto de compartilhar algumas coisas que são interessantes, alguns memes têm um tom bem crítico importante, mas eu não gosto de limitar, né, muito a isso só a reprodução de memes. Eu acho que a gente tem que agregar a divulgar outros ateus, ajudar trabalho de outros ateus, de outras ateias, né, de divulgar outras vertentes do movimento ateísta, outras posições do movimento ateísta, produções antigas que o movimento ateísta já contribuiu, tanto na sociedade brasileira quanto no mundo inteiro, né? Então, eu faço muito esse trabalho e a Aliança é um canal para divulgação de conteúdos de ateu para ateus, né? Eu digo assim. Estou tentando buscar aqui a página da Aliança Ateísta para as pessoas verem também, tá? Mas você fez dois textos. Enquanto a Mari busca aí a página da Aliança Ateísta para mostrar a vocês, no né? Instagram, isso. Guilherme, eu destacaria esses dois pontos daquilo que eu já ouvi você, e não só do que eu vi em entrevista, mas da participação efetiva. Você compõe o grupo que está organizando o primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade, demonstra um compromisso muito sério, tem feito vamos dizer assim, as atas, os registros daquilo que a gente discute, decide em cada uma das reuniões. Você demonstra esse orgulho, né, de ser ateu, não só aí a partir da sua camiseta, mas do seu entusiasmo, das suas ideias, mas da tatuagem que você tem no braço, né, e tudo. Então, assim, como que você vê? Não sei se está aparecendo bem. Tá, deu para ver. Deu para ver. E você, a Mari está mostrando aí a sua página, e você, né, com o seu site, dá mais uma prova, com a sua página no Instagram, né, dá mais uma prova disso, né, constantemente. Então, o seu ativismo eu reputaria como um dos mais sérios e um dos mais efetivos, né, nesse meio que eu conheço, de pessoas que fazem o ativismo. Marcos. Então, eu quero parabenizá-lo por isso, né? E perguntar a você, afinal de contas, a gente está vivendo bons ventos para aquilo que você tanto deseja e eu desejo também, que seria a segunda onda ateísta no Brasil? Bom, eu digo que o meu papel, né, eu tenho que fazer sempre o máximo que me é possível para contribuir com o movimento ateísta, né? Desde que eu me descobri ateu, né, e que comecei esse papel bem ativo, assim, na militância, gradualmente eu tento, assim, sempre mudar e sempre aprimorar as coisas, o possível, né? Eu já participei muito de pesquisas, né? Inclusive, eu tenho aqui, a trago aqui, eu participei de uma pesquisa para dissertação de mestrado do Edmar Luz, né, que foi o político ateu de São Paulo. Eu tenho o meu relato no livro dele, Ateofobia, que eu mostrei aqui para vocês, né, e que fez parte, né, da dissertação dele do mestrado.
Eu já tenho, né, gradualmente esse ativismo que tem evoluído bastante, né? No início eu sou associado até hoje da ATEA, né, não contribuinte, né? Que é a ATEA, porque no momento em que eu me descobri como ateu e me engajei nesse ativismo, a primeira onda neoateísta, né, que no Brasil começou lá em 2008, justamente, né, com a criação da ATEA, ele já vinha diminuindo bastante, né? Já vinha ali desde 2015 para 2016 perdendo muita força, né, do que tinha antes. A gente tem essa primeira onda, né, ateísta ali de 2008 até mais ou menos 2014, 2015, onde bem quando eu me descobri já foi pegando força. Então, hoje eu tenho trabalhado o máximo para fundar essa nova onda, né? Essa onda que eu quero que seja mais radical, né, do que antes, né? Porque antes a gente tinha uma onda muito com base naquelas inspirações de, por exemplo, Richard Dawkins, de Christopher Hitchens, né, dos quatro cavaleiros do neoateísmo, né, que a gente chama assim, e para ter que tinha muito aquela de trazer como é que eu vou dizer para vocês, aquela ideia de sair do armário, né, que foi pego muito adaptado da comunidade LGBTQIA+, né, de sair do armário e de se assumir ateu perante a sociedade. Então, eu acho que aquela fase é algo importante, claro, sempre que possível, se assumir ateu, porque eu acho que se assumir ateu perante a família, o Estado, a sociedade, é um ato político e sim, o ato revolucionário, né, eu temo muito isso, mas eu acho que a gente não pode mais só se limitar a isso. Eu acho que a nova onda neoateísta ela tem que ser mais incisiva e ela tem que partir muito de uma crítica ao cristianismo cultural e um combate, né? E eu digo muito desse combate ser um embate cultural com o cristianismo a partir de um projeto nacional de secularização. Inclusive é um dos meus textos, né? Uma das minhas propostas, que é a criação desse projeto que regulamente o que é previsto na Constituição Federal de 1988, que regulamente o artigo 5º e o artigo 19, para que a gente tenha uma laicidade efetiva, né, uma laicidade factual, e a partir disso a gente abra espaço para culturalmente acabar com a influência da religião e com esse sistema nefasto de dominação e de doutrinação religiosa. Né. Então, eu faço o possível sempre para isso, né, como tu disse, participando agora da criação desse congresso, né, que a gente pretende realizar nos próximos meses, do próprio criação do movimento de ateus e agnósticos do Brasil, né, que é uma outra iniciativa, né, que nós aqui estamos tendo, porque eu já via isso como uma necessidade. Né. Se a gente vê que, por exemplo, os cristãos eles estão na política com um grau de influência, né, detendo capital político e econômico, a gente também tem que estar nesses espaços, ocupar esses espaços para defender os direitos dos ateus, para defender a visibilidade e representatividade ateísta, para defender o Estado laico, verdadeiramente laico, né, e para combater a ateofobia, né. Eu acho que Falando isso é nisso, extremamente importante. Guilherme, do Estado laico, tem pessoas que não sabem muito bem o que significa isso. Eu queria que você explicasse um pouco. Você fez 2 textos maravilhosos, eu li os 2 lá na sua página que eu acabei de mostrar. E aí eu queria, lógico, que você fala sobre muitas coisas, você tem muito conteúdo, mas eu queria que você sintetizasse na sua perspectiva. O Brasil é um Estado laico? E se não é, como deveria se comportar para ser? Bom, nesse texto, por exemplo, que eu falei do Projeto Nacional de Secularização, eu craco o Brasil, teoricamente, é um Estado laico, né? A nossa Constituição garante isso, né? Na base da nossa Constituição estão os princípios básicos da laicidade. Né? Porém, na prática, nós não temos uma laicidade efetiva. Né? Nós somos, na prática, um Estado praticamente confessional cristão, que beira mais próximo de uma teocracia evangélica, uma teocracia ou cristã de amplo geral, do que uma laicidade efetiva. Né? Então, isso a gente vê em várias questões na própria Constituição. Se a gente pegar o preâmbulo da Constituição, coloca que aquela Constituição é proclamada sobre a proteção de Deus, né? Então isso fere o princípio da laicidade, um dos princípios básicos é a neutralidade do Estado em relação às religiões, né? E a gente vê que o Estado ele não é neutro de forma alguma. O Estado ele privilegia uma religião específica, que é o cristianismo, né, por ser a religião da maioria, né? Então a gente tem, por exemplo, as notas, né, o dinheiro, né, a moeda nacional, com Deus seja louvado,
o que é uma violação à neutralidade do Estado. Nós temos símbolos religiosos em órgãos públicos, né, no STF, no Congresso Nacional, o símbolo de uma religião, né, no caso, o que viola a laicidade, isenção de impostos para as igrejas, né, uma imunidade tributária muito grande, né, que vem aumentando cada vez mais, concessões públicas para dos meios de comunicação para igrejas, né, expressarem suas propagandas ideológicas, digamos assim, das suas mitologias. Temos também feriados religiosos no calendário nacional, que são feriados especificamente católicos, né, então de um segmento específico do cristianismo. Então a gente vê que na prática não existe uma laicidade, uma neutralidade. Um Estado laico, ele tem que concentrar a religião em um âmbito exclusivamente privado. Então o que eu defendo é uma separação total e radical entre igreja e Estado, onde a religião, a laicidade garante a liberdade de crença e de culto. Eu não tenho nada contra quem acredita, pode acreditar no que quiser, em Deus, em Papai Noel, em fadas, no que quiser, mas desde que mantenha esse âmbito privado e não tenha influência na política, no Estado, na economia, né, no legislativo, no executivo, né, no judiciário, que mantenha o Estado neutro, né, porque o Estado ele não tem que reconhecer crenças religiosas, isso parte do indivíduo, né, da liberdade individual.